Começando nossa live, o pessoal está chegando. Aproveita que você tem um tempinho para compartilhar aí nas suas redes sociais. Eu vou compartilhar aqui na minha, dizendo que nós estamos ao vivo já. Bom, se você puder compartilhar aí nas suas redes sociais, é muito bom para nós, tá bom? Nos ajuda a abençoar e alcançar aí o maior número de pessoas. Hoje nós temos pessoas novas aqui, né? Gostaram muito do papai estar fazendo live, conversando com o pessoal. E eu convidei elas para participar conosco. Afinal, hoje o tema é pais e filhos. Já estava difícil. Olha que sono, né? Já estava difícil, é agora que eu enlouqueço de vez. Eu e você, nós já muitas vezes estamos tendo dificuldades nesse relacionamento pais e filhos. E aí nós entramos num momento desse de crise, a pergunta é: como é que vai ficar? Como está sendo esses dias de proximidade, de estar juntos, e às vezes juntos até demais? Então eu, pensando nisso, pensando no que nós vamos conversar hoje, eu chamei elas e falei assim: olha, o que vocês acham de dar a opinião de vocês, a visão de vocês desse momento que nós estamos vivendo? Como que vocês estão vendo isso? O que está sendo bom? E elas disseram algumas coisas, eu falei, vamos comigo lá na live, vamos compartilhar. Eu chamei aqui para estar conosco a Fernandinha. A Fernanda tem 6 anos de idade. E a Sofia. Sofia tem 8 anos de idade. Chamei duas dos nossos 4 filhos, porque não ia caber na câmera todo mundo, não é verdade? E a pergunta para elas é, primeiro começando com a Sofia, como você está vendo esse momento dessas últimas semanas, onde nós estamos todo mundo em casa, passando mais tempo junto? Qual é a sua visão disso? Eu tô gostando que a gente tá com o papai. O papai tá ajudando a gente bastante. Minhas dúvidas com ele, principalmente em inglês. E também que a gente tá dançando Eu, a Via Fefê e as Dance. Isso aí. E você, Fernandinha? Você está gostando? O que você está gostando? Como que está sendo? Eu tô gostando que a gente tá jogando, que o papai tá sendo e a Jess também. Que legal. Mas eu estou dançando com vocês também ou não? Não! Essa é a próxima fase, né? O treinamento aqui depois da live. Quem sabe eu danço com elas também. Muito bom a participação de vocês, viu? Quem sabe vocês participam em outras lives conosco, não é? Agora vocês vão fazer aquele papel lá junto com a mamãe. A mamãe dá um jeito de vocês ficarem quietinhas lá, não é isso? Então tá bom. Deus abençoe, filha. Um abraço, um beijo. Deus abençoe, viu? Obrigado por vocês participarem aqui conosco. E você? Você que é pai, você que é filho, filha, como está viver esse momento? Como está estar mais junto nesse momento? Qual tem sido a experiência? Compartilhe conosco. Você que está nos assistindo aí, ó, pessoal que já entrou na live conosco, compartilhe aí. Diga para nós quais as dificuldades que nós temos nos dias atuais de ser pais e filhos. Você não estava acostumado, né? Trabalhar home office com os seus filhos juntos, não é isso? Você não estava acostumada a ter que se preocupar com seus pais nesse momento, quem sabe, não é isso? Tem uma frase que já gira o mundo da internet há um bom tempo, que é: nunca estivemos tão conectados, com o sentimento de estar perto, mas também nunca estivéssemos tão separados, tão desconectados. O que isso tem de impacto nesse momento de crise que nós estamos vivendo? Será que essa doença ou esse vírus que transmite uma doença não está revelando para nós outros tipos de doenças nas nossas relações? E especificamente hoje eu queria falar das nossas. Tem filho assistindo a live falando que faltou filho para falar aqui. Especificamente falando de pais e filhos, eu queria compartilhar aqui com você a minha tela para a gente conversar um pouquinho. Ontem nós falamos de casamento
Eu vou usar a mesma frase de ontem hoje. Nosso mundo nunca mais será o mesmo. É uma afirmação que nós temos ouvido muito por especialistas, por líderes mundiais. E a pergunta é: e a relação pais e filhos? Será diferente? Eu torço para que sim. Eu torço para que. Eu não queria que esse momento acontecesse, mas já que ele está acontecendo, eu torço para que esse momento melhore as nossas relações. Para que esse momento onde uma doença está pairando sobre o mundo possa nos ajudar a nos curar em algumas doenças que nós tínhamos dentro de nós. E eu acho que os relacionamentos entre pais e filhos podem sim melhorar em meio a toda essa crise. Eu e você fomos pegos de surpresa. Estamos tendo que lidar com questões que nós não tínhamos que lidar antes. Nós temos aí, eu fiz um pequeno gráfico com 4 gerações. Nossos pais, a nossa geração, os nossos filhos e os nossos netos. Eu já sou avô, né, do Melk. Está assistindo? Oi, Melk. Oi. E pensando, provavelmente você que está me assistindo deve se encaixar aí, ou provavelmente na minha geração, ou na geração dos meus pais, ou na geração dos meus filhos. A questão é, como que estava, antes da crise, esse relacionamento entre essas gerações? Como estava? Será que já não vinha adoecendo, ou já não vinha sofrendo resultados? Será que o relacionamento pais e filhos já não estava com falta de ar, precisando ser bombado oxigênio? Será que o relacionamento pais e filhos já não estava tendenciando à morte? Eu espero que o seu não. Mas eu acho que esse tempo de crise nós podemos sim repensar esse relacionamento. Melhorar um pouco, quem sabe. Você que está na live, vai compartilhando aí, vai comentando. Olha lá, o Matheus falou que o Melk está assistindo, quase dormindo. Acorda aí, Melk. Como está esse relacionamento, esse transitar? Eu e você nos deparamos num momento aonde, ao mesmo tempo, nós temos que lidar com o medo da situação, nós temos que lidar com a incerteza do futuro, nós temos que lidar com alguns problemas relacionados a finanças ou ao conforto do que nós tínhamos, uma maneira nova de trabalhar. E para completar o bolo, cereja do bolo, nós temos que aprender a fazer tudo isso juntos, na mesma casa, perto, a maioria de nós, com os nossos filhos ao nosso lado. É engraçado porque eu tenho relatos de pessoas perto de mim que diziam assim: olha, eu acordava cedo, fazia marmita, colocava os bebês numa cesta e os maiores iam para nos ajudar, e nós íamos para o campo e trabalhávamos na roça o dia todo e as crianças iam juntos. Então, uma ou duas gerações, quem sabe 2 ou 3 gerações atrás, lidavam melhor com algumas situações que nós hoje não conseguimos. Hoje nós temos internet, televisão, nós temos jogo, nós temos um monte de tecnologia e nós estamos vendo pessoas com 10 dias já praticamente loucas com essa situação de trabalhar com os seus filhos dentro de casa. E aconteceu. Mas nós também, ao mesmo tempo, começamos a ter um maior cuidado, ou caiu sobre nós um maior cuidado para com os nossos pais. Como dar um jeito de prendê-los em casa? Como dar um jeito de fazer com que eles não saiam nesse momento? Como dar um jeito de ir ainda fazer as compras deles, pegar o remédio deles, levá-los a tomar vacina, ter um certo cuidado com eles. Muitas coisas que nós não estávamos acostumados a fazer. Por isso eu digo, essa crise provavelmente fará com que os nossos relacionamentos mudem. E eu quero crer e quero estar com vocês, ajudando para que esses relacionamentos melhorem no nosso tempo.
Meu querido, minha querida, pensa comigo na sua vida, no seu contexto. Você tem filhos? Tem netos? Você tem pais? Como que nós estamos lidando com isso? Eu queria então dividir agora esse segundo tempo da nossa conversa em dois. Primeiro, você que tem pais. E mais especificamente, você que tem pais idosos ou na área de risco. Eu li uma reportagem, eu estava assistindo uma reportagem sobre o que estava acontecendo na Itália nos últimos dias. E um grupo de pessoas criaram um projeto para que os idosos pudessem dar um último adeus aos seus familiares. E essa reportagem, uma frase me chamou a atenção, diz assim: o mais dramático é ver os idosos morrendo sem poder dar adeus aos seus filhos e netos. E esse grupo de pessoas estavam comprando tablets para que os idosos, no último momento de vida, ou ali naqueles momentos terminais, pudessem falar adeus aos seus queridos, seus filhos, seus netos. Eu fiquei pensando, isso poderia estar acontecendo comigo. Quantas vezes nós temos a oportunidade de conversar e estar perto e não podemos, não queremos e não fazemos? Quantas vezes nós estamos juntos, mas não conectados? Quantas vezes nós ignoramos? Os idosos no nosso país, muitas vezes, eles são ignorados. Eu sei que é difícil, muitas vezes, se relacionar com gerações diferentes. Eu sei disso. Mas isso não é motivo para que a gente ignore e abandone e não cuide. E muitos estão sendo colocados em xeque nesse momento porque precisam cuidar. Outros estão distantes de seus pais idosos e muitas vezes com o coração na mão, porque não conseguem fazer o que precisava ser feito. Mas quem sabe consegue fazer, dar esse amor de outras formas. Ter esse momento de conexão, de agradecimento, de honrar. Então eu queria dizer para você que essa crise nos dá oportunidades em várias áreas. Falamos ontem sobre casamento, hoje sobre pais e filhos, amanhã sobre finanças, depois sobre profissionais autônomos, empresários e profissionais, e no último dia, propósito de vida. E eu quero crer e eu quero tirar com você algumas lições que podem nos ajudar, meu querido, minha querida, a vivenciar essas oportunidades. E para com os nossos pais, quem sabe essa crise vai nos dar a oportunidade de honrá-los. De honrá-los. A Bíblia nos diz, um texto referente à questão de pais e filhos, a Bíblia nos diz assim: mas se a viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Quem sabe Deus nos dá a oportunidade nesse tempo de crise de agradá-lo, cuidando dos nossos. Mesmo que o cuidar dos nossos seja uma certa distância física nesse momento, mas que essa distância física não seja uma distância emocional, que eu acho que é muito mais complicada do que a distância física. Que essa distância física não seja uma distância de suprimentos, ao ponto dos nossos pais passarem necessidades. Que eu e você possamos aprender a honrar os nossos pais. Honra. Honra. Cuide com honra. Primeira dica que eu quero deixar com vocês, se você não lembrar de mais nada do que eu falei, lembre disso. Cuide dos idosos da sua família com honra. Com honra. Honre-os. Mesmo que seja difícil, não os desonre.
não os desonre. Por mais que eles muitas vezes discordem de vocês, queiram entrar na sua vida em momentos inoportunos, não os desonre. Honre-os. Dê a eles aquilo que você pode dar no seu melhor, no seu tempo, na sua ligação. Agradeça-os. Ah, mas eles fizeram coisas não tão boas para mim. Agradeça-os por aquelas boas que eles fizeram. Então, a primeira dica que eu quero dar para você, a primeira oportunidade em meio à crise no relacionamento pais e filhos é: honre seu pai e sua mãe. Cuide, honrando. Eu não vou dizer aqui qual é a forma de cuidar. Cada um tem a sua forma de amar, a sua forma de cuidar. Mas desculpa, abandono não é amor de jeito nenhum. Minimamente, se preocupe, saiba como está, converse, declare a sua honra. Não deixe chegar no momento que não dê mais para fazer isso. Nós temos países, e eu oro e creio e quero crer, isso não chegará no nosso. Mas nós já temos países no mundo que estão colocando os seus mortos em caminhões frigoríficos e não fazem mais velórios. E a maioria desses mortos são idosos. Por favor, aproveite a oportunidade de honrar os seus. Eu também quero ir para uma segunda dica da nossa conversa de hoje, falando agora dos filhos. Que desafio para mim que sou pai, principalmente da minha menorzinha que está sendo alfabetizada. Que desafio vivenciar esses momentos com elas. Às vezes tem que respirar fundo. Alguém disse conte até 3, conte até 10. Querido, às vezes o número não tem fim. Conte até quando precisar contar. A maior reflexão que eu fiz nesses dias é que eles estão olhando para nós. Eles estão aprendendo conosco como se passa por uma crise. Os seus filhos estão olhando para você. Seus filhos estão aprendendo como se enfrenta uma crise com você. E eu estou ensinando para os meus filhos nesse momento. O que você está ensinando aos seus filhos? Pense nisso. Oportunidades em meio à crise. Pois comenta aqui conosco o que você pode fazer nesse tempo que vai marcar a vida dos seus filhos e eles vão dizer: um dia nós passamos por isso. E eu me lembro de meu pai falando isso, fazendo isso. Como eu e você podemos marcar a vida dos nossos filhos? Se para com os nossos pais eu dei uma dica dizendo: cuide com honra. Para com os nossos filhos eu vou te dizer: ensine no caminho, preferência com carinho. Eu tenho aprendido isso. Ensine no caminho é ensine enquanto passa pela crise, não depois da crise. Deus, quem sabe, está nos dando uma oportunidade de ensinar no caminho. E eu me lembrei desse texto, Deuteronômio 6, que diz que todas essas palavras que hoje te ordeno, as palavras que Deus estava ensinando para o povo, que trazia vida para o povo, Deus diz, estejam no seu coração. Deus queria que o ensinamento dele estivesse no meu coração, no coração do povo dele. Mas mais do que isso, Deus diz, ensine-as com persistência. Não é diligentemente, não é de qualquer maneira, é com persistência. Seus filhos. E aí eu achei interessante dizer assim, olha, converse sobre essas palavras quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver a se deitar, quando estiver a se levantar. Em outras palavras, converse sobre os meus ensinamentos, sobre a minha presença, sobre a minha verdade em todo tempo. Converse com os seus filhos. Ensine sentando em casa. A pergunta é:
há um mês atrás, 2 meses atrás. Como? Como sentar com ele? Como parar a vida louca? Quem sabe, querido, nós estávamos adoecendo ou já doentes em nossos relacionamentos. Quantas vezes nós falamos, você não, só eu, quem sabe, não tenho tempo, eu tenho que correr com a vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar os boletos. Como que eu vou sentar com essas crianças? Como? Experiência fenomenal que nós tivemos aqui essas semanas. Nós aprendemos a jogar Uno em família. Eu nunca tinha jogado Uno na minha vida. E eu tenho jogado Uno com elas quase todas as noites que a gente pode. A Vitória nos ensinou, as meninas ensinaram também um pouco, nós fomos ouvir no YouTube algumas regras e temos jogado 1, 2 partidas no máximo e tem sido um tempo que nós não tínhamos antes, de diversão, de estar juntos e foi interessante porque quando eu perguntei para elas, isso marcou a vida delas. Olha, está sendo legal, pai, esse negócio que nós estamos fazendo. E você? Depois comenta aí na nossa live, diga assim, olha, como nós podemos aproveitar esse momento para ensinar no caminho? Deus nos ajudar com carinho. Ensinar no caminho com carinho. Não é fácil. Nós homens, assim, somos meio brutão, né? Queremos botar as coisas em ordem. Mas quem sabe no momento de crise nós precisamos aprender a ensinar com carinho. Eu e você, que temos filhos, eu costumo dizer que o meu maior sofreu mais, né? Porque pegou um pai mais imaturo. Quem sabe que Deus tenha ajudado e que eu tenha melhorado. E a última agora consiga enfrentar um pai mais maduro. Entende mais como ensinar no caminho. Como você pode marcar a vida dos teus filhos nesse momento de crise, nessa situação que nós estamos vivendo? Como você pode ensinar? Você é cristão, tem recebido ensinamentos de Deus, de como passar pela crise, como Deus cuida de você. Quando os seus filhos olham para você, eles veem alguém que tem fé em Deus, que Deus é com ele, que vai passar por essa crise. Eles estão aprendendo de mim, do jeito que eu me estresso, do jeito que eu falo, do jeito que eu resolvo as coisas. Eu estou ensinando. Eu estou ensinando os meus filhos. Querido, querida, pense seriamente em fazer desse tempo. Quem sabe não era a vontade de Deus, mas foi permitido por Ele, porque nada foge do controle das mãos dele. Pense em usar esse tempo para abençoar seus pais, cuidando com honra, para abençoar seus filhos, ensinando no caminho com carinho. Fernando, eu escuto você falar e está me dando um aperto no coração. Eu não sei como fazer, eu não consigo, eu também tenho as minhas angústias, as minhas mágoas do passado, eu não tive uma boa criação, eu não sei o que você está passando na sua cabeça agora, mas eu quero te dizer, Deus te ama, Deus te conhece, Deus sabe o seu interior, e Ele pode e quer te ajudar a ser alguém conforme o coração dele, que cuide com honra e que ame e ensina com carinho os seus filhos. Ele quer te tratar como pai. Ele quer ser o pai que, quem sabe, você nunca teve. Ele quer te abraçar, te aconchegar nos momentos difíceis, te dar carinho e segurança para que você possa também abraçar, dar carinho e segurança para os seus. Se permita ser tocado por esse Deus. Aonde você está, faça uma oração e diga: Senhor, me ajuda. Fernando está dizendo que o Senhor me ama e quer me ajudar. Diga: Senhor, me ajuda a usar esse tempo para que eu amadureça, que eu cresça como pai, que eu cresça como filhos. E que ao sair desse momento, que Deus nos ajude, que nossos pais saiam conosco. Mas se acaso não possam sair, que nós tenhamos a consciência limpa de que nós fizemos o nosso melhor.
O nosso melhor não é o melhor do que os outros, mas é o melhor que nós podemos fazer. E que os nossos filhos possam olhar para trás e dizer: no ano de 2020, o Brasil enfrentou junto com o mundo uma crise. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou na minha vida um pai, uma mãe, que me mostrou como enfrentar as crises da vida do lado de Deus. E eu e você sejamos reflexo de alguém que tem Deus no coração e que é diferente na maneira de pensar. Que eu e você não precisamos esconder as nossas redes sociais dos nossos filhos quando eles crescerem. Que os nossos filhos tenham orgulho de nós, inclusive das nossas redes sociais e das coisas que nós estamos postando no meio da crise. As brigas que nós estamos tendo em família, que os nossos filhos vejam que em momento de crise nós reatamos com os nossos parentes, com as pessoas que estão perto de nós. Que os nossos filhos vejam que há como aproveitar oportunidades de melhorar os nossos relacionamentos em meio à crise. Pois compartilhe na nossa live como você acredita que nós pais podemos ensinar no caminho, com carinho. Por favor, seu comentário é muito importante para nós. Nós possamos formar uma rede de relacionamentos que se ajudam. Eu não consigo sozinho. Converse conosco, peça ajuda. Vá até algum líder espiritual que possa te ajudar a conectar com Deus. Alguém que siga a palavra de Deus, que tenha a palavra de Deus no coração e que possa te ensinar a ter também. Que você possa ensinar os seus filhos. Esteja junto de uma comunidade, que os seus filhos possam crescer nessa comunidade, aprendendo desses conceitos, dessa vivência. E em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. De coração, meu desejo é, essas lives têm sido para isso, para que Deus possa te abençoar, abrir a sua visão. Nós não sabemos quanto tempo isso vai demorar, mas com Deus nós sabemos que nós sairemos dessa situação melhores, mais amadurecidos e com bons testemunhos para com os nossos filhos e tendo feito o melhor para os nossos pais. Senhor, nos ajude nessa tarefa. Eu te agradeço demais por estar conosco nessa live. De coração eu peço compartilhe para que esse tema e esse assunto chegue no maior número de pessoas possíveis. Se você não gostou, deixa quieto. É por aí. Mas se você gostou, curte e compartilha. Curte a nossa página no Facebook, Fernando Lino. Também vou subir depois no nosso canal no YouTube, Ciclismo e Discipulado, onde nós discipulamos através de lições do ciclismo. Hoje eu estou até de camisa de bike, ó, bonitão aqui, ó. E amanhã estamos juntos falando de finanças. Como essa crise vai impactar e pode impactar menos as nossas finanças. Como nós podemos mudar o nosso conceito de finanças nesse momento de crise. Acompanhe a gente, curte. Você não pode assistir no horário amanhã, assista depois. Mas o desejo do meu coração de verdade é que esse tempo de crise não vai acabar com a nossa vida. Muito pelo contrário, pode nos dar a oportunidade de ser melhores. Especificamente a conversa de hoje, ser melhores filhos, ser melhores pais. Grande abraço, beijo no coração, que nós possamos juntos e conectados sermos mais fortes de verdade. Ficamos por aqui, Deus te abençoe, em nome de Jesus.